treinamento, essa é a segunda parte do Vendas no Mercado Imobiliário 2. Então, ou seja, o Vendas no Mercado Imobiliário 1, que foi o que nós fizemos da última vez, o que a gente falou? A gente falou lá da preparação, do conhecimento que você precisa ter, das informações que você precisa ter, como é que você faz para preparar a chegada, a abordagem do cliente, a importância do trabalho de oferta, né? A questão da EBM, a diferença entre os perfis dos clientes, quando é homem, quando é mulher, a questão do preconceito na venda, para a gente poder, aproveitando disso ou sabendo disso, usar melhor essas informações a nosso favor. Então, lembrar de tudo isso? Sim. Tudo isso é bastante importante. Agora aqui, a gente entra na parte de como é que a gente faz para colocar isso em prática. E nós vamos falar um pouquinho mais de negociação. Lá no técnica de vendas da Ponte, a gente fala em técnica de venda. Continuando, a gente vai falar lá no técnica de venda. Técnica de venda é como é que a gente conduz, ou seja, uma técnica, uma forma de conduzir o processo da venda. O processo da venda ele é dividido em etapas. Vocês se lembram lá das 5 etapas? Lembra nada, né? Vamos lá, como é que a gente começa a vender? O A da ponte significa o quê? Abordagem. Quase. Meio ponto, ainda não. O A da ponte, lembra? A venda começa antes de iniciar. O A da ponte é você se alimentar com atitudes vencedoras. O que são atitudes vencedoras? É você estar bem, é você estar preparado, você estar treinado, é você não deixar o medo te dominar, é você saber controlar o tempo, é você aproveitar o tempo a seu favor. Então tudo isso são atividades, são tarefas que você precisa fazer antes de tudo, ou seja, você precisa estar bem, se preparar inclusive fisicamente na hora de atender o cliente. Então esse é o A da nossa ponte. Aí a gente vem para o P da ponte. Quem lembra o que é o P? Esse é fácil. P de pesquisar. Rafael, 10 pontos, Rafael. O P é de pesquisar o cliente. O que é pesquisar o cliente? Durante o processo de atendimento ao cliente, ou seja, no processo de venda, além de estar bem, né, comigo mesmo, de estar preparado, de conhecer o produto, de conhecer a concorrência, etc, eu preciso pesquisar o cliente, ou seja, eu preciso conhecer esse cliente, eu preciso buscar informação desse cliente. Então, ou seja, se eu vou atender um cara que já marcou comigo e eu não o conheço, hoje é fácil, você entra no Facebook, você já pega algumas informações sobre ele, você pesquisa na internet, você já pega algumas informações sobre ele. Agora, mesmo que seja um cliente que você nunca viu, que você está atendendo ele lá no plantão, você vai precisar de buscar informações na hora que você está sentado com ele. Então, ou seja, você vai pesquisar o cliente, vai pesquisar o quê? Você vai pesquisar sobre ele, né, sobre o que ele valoriza, sobre o que ele quer, quais os problemas que ele enfrenta com a situação atual dele, quais são as necessidades e quais são os desejos dele. Então, a partir do momento que você conhece as necessidades, os desejos, os problemas, né, as vontades desse cliente, você vai se munindo de informação e sobre ele em si, você vai se munindo de informação, anotando tudo, para você usar isso na medida da necessidade durante o seu processo de venda. Então, esse é o P da nossa ponte. Depois do P vem o O. O que é O? É onde a maioria de quem trabalha com venda começa a venda. Começa a venda no O. O é o quê? Hã? Não, oferta. O O é a oferta. Por que eu falo que é a maioria das vezes? É porque assim, às vezes o corretor está lá no plantão, o cliente chega, ele mal fala o nome dele e já começa a falar do produto, fazer a oferta. A oferta que eu estou dizendo no sentido de falar para o cliente o que você tem para vender. Ah, esse aqui é o stand do DNA, nós estamos aqui, é um produto single, e o cliente fica assim, ó, olhando para ele. Ou seja, você não conheceu o cliente, não deu oportunidade de conversar com esse cliente, captar informações dele e já começa oferecendo benefício. Por isso que eu falo que muitos vendedores, muitos corretores cometem esse erro. Começa o processo da venda na oferta. E aí você corre o risco de perder tempo, porque você corre o risco de estar ofertando a coisa errada para o cliente, estar ofertando o produto errado ou estar falando da característica que não é aquela que ele valoriza. Ou seja, você está chovendo no molhado. Depois que você se preparou todo, você pesquisou, buscou informações sobre o cliente, o que ele entende, o que ele conhece, o que ele quer, o que ele espera. Agora você falou sobre o seu produto e aí você vai ofertar o seu produto como?
falando dos benefícios que atende às necessidades dele, certo? Ou seja, as características do produto, elas significam um benefício para o cliente. A gente não deve citar característica, a gente deve falar sobre o benefício que aquela característica traz. E tudo isso casado lá na pesquisa do cliente com aquilo que o cliente necessita, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele sonha, com aquilo que ele espera, com aquilo que resolve os problemas dele. É assim que a gente oferece, aí fica tudo casado. Você descobriu que ele tem 2 filhos e que ele precisa de 2 quartos ou que ele precisa de 3 quartos e você vai oferecer um produto que tem 3 quartos porque já está casado com a necessidade que você sabe que ele tem, para falar bem do básico. Bom, depois que a gente ofereceu o benefício, aí vem a próxima letrinha do N, né? Do N não, né? Da ponte, né? Que é o N. O que significa o N? Quase. Você está batendo na trave, moça. Não. O N é onde a brincadeira começa. É onde, na verdade, a nossa venda começou. Que é, o N é de neutralizar objeções. Por que neutralizar? Porque a técnica de venda ela é sob a ótica de quem vende, ou seja, sob a ótica do corretor. Se ela é sob a ótica do corretor, quem coloca objeção é o cliente. O nosso papel é de neutralizar essa objeção. Agora, pessoal, quando um cliente começar a colocar objeções em relação à sua oferta, ao seu produto e etc., por que eu digo que agora que a brincadeira começou? É porque significa que ele está interessado. Porque se o cliente não estiver interessado, ele vai ouvir tudo que você falou da oferta, né? Ou seja, você pesquisou, conversou com ele, fez a oferta, falou do produto e etc., e ele vai virar para você e falar, nossa, bacana demais, mas eu agora não tenho tempo, até logo. Ou seja, ele te descartou, ele arrumou um jeito e saiu fora. Então o jogo não começou. Lógico que tem técnicas para você contornar isso, porque isso aí também pode ser trabalhado. Mas a hora que o cliente começa a colocar objeções, a hora que ele fala para você, mas essa localização não é a que eu queria, mas essa sala não é do jeito que eu gosto, esse quarto é pequeno, essa área de lazer não tem tal coisa que eu quero. Enfim, a hora que ele começa a colocar isso, é a hora que a brincadeira começa. Porque aí é a hora que você tem a chance de fato consolidar a sua venda. E é porque ele está interessado, porque se ele não tivesse interessado, ele já te descartava. Então, quando um cliente começa a colocar objeção, você tem que se encher de ânimo e falar, oba, estou ganhando o jogo. Ok, gente? Então, esse é o N da ponte. Diga. O cara deve descartar a possibilidade, igual você falou, né? Se despede, vai embora. Eu sempre pergunto para ele o que foi que ele menos gostou e o que foi que ele mais gostou para eu chegar na real necessidade dele, né? Para tentar ajudá-lo em outro produto ou em outra oportunidade. É isso aí, como eu falei, tem técnica, né? Já que você perguntou, Lucy, tem técnica. Quando o cara simplesmente está te descartando, você não vai, a hora que o cara fala, não, então depois a gente conversa, então tá bom, até logo. Aí você perdeu o jogo. Ou seja, ele te descartou, você já... Na verdade, aí você perdeu por WO, né? Porque você nem entrou no jogo, na verdade, ainda. Como é que... Sim, são várias técnicas, mas como é que normalmente você precisa fazer? Fechou. Se o cliente falar pra você, não, bacana demais, mas eu agora eu não posso não, eu vou conversar depois. Você tem que fazer uma pergunta aberta pra ele, para que ele comece a falar. Você vira pro cliente e fala, nossa, mas que bacana, o que o senhor mais gostou? O que o senhor achou do que nós conversamos? Tem alguma coisa que não te agradou aqui? Ou seja, todas essas são perguntas abertas. Se de tudo o cara falar, não sei o que tem, não, eu estou sem tempo, a última alternativa é, mas o senhor gostou? O senhor não pode agora porque o senhor está ocupado? Aí você assim, vamos deixar agendado então o próximo encontro nosso? O senhor prefere aqui ou lá no seu escritório? Ou seja, se ele responder aqui ou lá para você, você ganha o jogo do mesmo jeito. Entendeu? Ou seja, você obtém um compromisso dele. Você primeiro tenta fechar a língua dele, porque se ele só estiver ali meio que disfarçando alguma coisa, ou às vezes nessa hora o cara vai de fato colocar uma objeção. Ele vai falar, não, eu pensei que esse produto era coisa aí na casa aí de uns 400 mil, mas você está me falando em 1 milhão, está completamente fora da minha possibilidade. Aí você, opa, então o senhor me desculpa, mas eu tenho produto, vamos começar de novo. Me dá uma oportunidade.
oportunidade de eu te mostrar uma outra coisa que eu tenho então aqui que encaixa perfeitamente nesse seu orçamento. Pronto. Fechou aquele processo de venda, agora você vai abrir outro, você vai começar outro. Então me explica de novo, o que você está precisando do imóvel para quê? Começa de novo, porque a pesquisa que você fez lá foi errada, concorda? Porque você começou a conversar com ele, ofereceu um produto completamente fora do que ele estava querendo. Você está oferecendo um produto de 1 milhão e ele queria um de 300 mil. Então você tem que voltar lá na pesquisa. Então, ou seja, faça uma pergunta aberta para o seu cliente, perguntando: o que o senhor gostou, o que o senhor não gostou, o que o senhor achou de tudo isso da nossa conversa? Ah, eu estou sem tempo. Às vezes o cliente está sem tempo mesmo, ele está interessado, você já deixa o compromisso agendado com ele. Lógico, você vai deixar o compromisso, o cara vai marcar o compromisso contigo e às vezes não vai te atender, faz parte do jogo. Mas o deixar o compromisso, você já deixa a agenda marcada, já pega o contato desse cliente e já fala: então está marcado sexta-feira às 14 horas lá no seu escritório. Tá bom, eu te ligo então na sexta lá por volta das 10 horas para confirmar. Tudo bem, seu fulano? Ah, tudo bem, estou aguardando sua ligação. Ótimo. Agradeça, fala que está à disposição dele e aí você vai para o outro dia lá. Entendeu? Então assim, o bom de você conhecer a técnica é você conhecer essas saídas. Não dá para ensaiar cada coisa. Porque senão fica muito conformado, né? Não, tá, tchau. Não pode ser. Você tem que obter, nós vamos falar isso, a gente tem que obter compromisso do cliente o tempo todo. Certo? Mas então, gente, nós falamos em neutralizar a objeção. Então, uma vez que você se preparou, pesquisou o cliente, conheceu sobre ele, etc., ofereceu tudo que você tinha para oferecer, ele colocou as objeções e você contornou essas objeções dele, né? Ou seja, você neutralizou as objeções dele, o que falta fazer agora? Fechar a venda. Isso. Acertou. Fechar a venda, é isso aí. E quem é que fecha a venda? Cliente. Corretor. Não, corretor. Corretor que fecha a venda. Quem fecha a venda, na verdade, quem fecha são os dois. Agora, quem tenta o fechamento primeiro? O corretor. Quem dá o fecha é quem está vendendo. Mas por que isso? Você sabe por quê? Imagina. O cliente está cheio de dúvida, ele está com medo, ele está inseguro e você já colocou tudo que o seu produto, que a sua oferta ali tem, ele colocou as objeções dele, você já trabalhou, já tratou todas elas, ou seja, não tem mais objeção. Chegou a hora de você tentar o fechamento, porque se você não tentar o fechamento, vai acontecer duas coisas. Ele vai atrás de outras objeções, 3 na verdade, ele vai atrás de outras objeções, ele vai dizer: não, isso não é para mim. Ou ele vai adiar. Não, bacana, vamos continuar essa conversa depois. E aí é onde não deu a liga. Então, na verdade, quem tem que tentar, o corretor, você tem que ter uma frasezinha pronta. Seu cliente, então, já que nós estamos conversando e está tudo certo, me dá sua identidade aqui que eu já vamos preparar o contrato para o senhor assinar. Quando o vendedor, quando o corretor faz isso, você demonstra a sua segurança. Você demonstra que você está confortável, que aquilo lá é a melhor opção para ele. Então, na medida que você tomou essa decisão de fechar com o cliente, ele vai, 2 alternativas. Ele de fato estava pronto para fechar, e aí sim ele vai fechar. Ou seja, você fechou de um lado, ele vai concordar com o seu fechamento e vai tirar a identidade igual a colocou ali, entregar para você e está tudo certo, é só cumprir os processos lá de burocráticos do fechamento da venda. Ou ele ainda não estava pronto, você se precipitou um pouco e ele vai trazer uma nova objeção. Não, peraí, não é bem assim não. Nessa hora, o que a gente tem que fazer? Aí é teatro mesmo. Teatro faz parte da venda do mercado imobiliário. Teatro como? Você tem que levar o maior susto da sua vida na frente do cliente. Você falou isso, a hora que o cliente falar: não, peraí, não dá pra gente fechar ainda. Você tem que virar para ele e falar assim: uai, seu fulano, mas por quê? Nós já concordamos com isso, te atende nisso, isso, naquilo, o preço está bacana. Por que o senhor não quer fechar agora? Pergunta aberta. Por que você não quer fechar agora? Aí ele vai colocar uma objeção que não foi tratada ainda, uma situação, enfim, ele vai trazer algo novo ali para você tratar. Então a negociação é feita disso, ela é feita de vai e vem, você vai, avança, retrocede um pouquinho, avança mais um pouco, mas esse é o processo da venda. Esse é o processo da venda. Às vezes as pessoas atropelam esse processo, o que a pessoa geralmente faz? Ela oferece
benefício, não deixa nem o cliente falar e já fala para o cliente fechar. Tem venda que dá certo desse jeito? Até tem, mas é uma minoria muito pequena que não satisfaz a nossa necessidade de resultado. A nossa, que eu estou dizendo, é de todo mundo, e é individual de cada um de vocês. Ou seja, fazendo o processo errado, você vai fazer uma venda por ano. Uma venda por ano resolve o seu problema? Resolve. Às vezes nenhuma por ano. Às vezes você vai dar sorte e vai fazer 2 por ano. Agora, se você seguir esse processo da forma correta, tendo, assim, consciência que venda é um processo, que você precisa passar por essas etapas, né? Vai passando. Lógico que cada etapa dessa vai ser mais longa ou mais demorada, a depender de cada situação com o seu cliente ali. Ok, pessoal? Mas, enfim, fechamos a venda, tentou fechar, não fechou, leva um susto, o cliente vai falar mais, você trata de novo e tenta o fechamento de novo até dar certo. E aí, depois da venda fechada, assinou o contrato, o E da ponte é o estender o relacionamento. O que é estender relacionamento? No nosso caso, é uma minoria de pessoas que compra imóvel toda hora, mais de um imóvel de uma vez, ou que compra imóvel todo ano, é uma minoria. Agora, o estender o relacionamento na média, as pessoas estão envolvidas num processo de troca de imóvel a cada 7 anos. Essa é a média do Brasil hoje. A cada 7 anos. Ou seja, o cliente que você vendeu um imóvel para ele há 7 anos atrás, na média do mercado, ele está nesse momento passando por um novo processo de aquisição de imóvel, de troca de imóvel. Então, ou seja, a gente precisa ficar resgatando isso. É um ciclo longo, mas precisa. Mas além disso, o estender o relacionamento, no nosso caso mais forte, eu tenho que tentar vender, né, para as pessoas do relacionamento desse meu cliente. Então, estender a relação com ele estar à disposição dele e assim, se colocar à disposição dele para atender os familiares dele, os amigos dele, enfim, participar do ciclo de amizade dele para você buscar outros clientes. Porque os amigos do seu cliente, os familiares do seu cliente, potencialmente também são seus clientes. Potencialmente, na medida que você seja capaz de desenvolver um trabalho com ele, como vocês já sabem muito bem disso. Ok, gente? Então, o processo da venda, isso é uma técnica de venda, esse é o processo da venda, ou seja, como que uma venda, como é que é o passo a passo, como que uma venda tem que se passar. O que nós vamos fazer hoje na hora que eu estou lá oferecendo benefício, neutralizando as objeções ou tentando o fechamento, ou seja, na hora que eu estou no meio desse ciclo de venda, eu tenho que fazer uma coisa. Que coisa é essa? A gente precisa negociar. E negociar não é simplesmente falar o preço e dar desconto. Isso é só uma parte da negociação. Ok? Mas aí, antes da gente chegar nessa negociação, vou pegar minha cola aqui. Antes da gente chegar nessa negociação, tem uma coisa que a gente precisa fazer antes. Então, ou seja, primeiro vocês já perceberam que a gente precisa montar uma estratégia antes, ok? Alexandre, mas espera aí, montar uma estratégia como? Estratégia de venda é assim, ó. Cada venda precisa ter a sua estratégia. Como assim? O que você saiu para fazer hoje? A Neuza está ali com a etiqueta do aeroporto. Então, ela saiu hoje de manhã para trabalhar no aeroporto. Ela tem que ter uma estratégia, ou seja, ela já sabe qual o ambiente que ela vai encontrar lá, ela já sabe o perfil das pessoas que passam por lá, ela já tem um produto foco que ela vai ofertar lá. Tem ou não tem? Nós já sabemos de tudo isso, já preparamos tudo isso. Então, a Neuza quando foi para lá, ou cada um de vocês quando vai para lá, hoje eu estou indo lá para o aeroporto, pegando o exemplo da Neuza, eu tenho que preparar qual vai ser minha estratégia para hoje. Eu, corretor, qual vai ser minha estratégia para hoje? Ou seja, eu tenho que estar pronto. Eu vou abordar muita gente, eu vou abordar as pessoas com um folder na mão, eu vou abordar conversando, eu vou ficar sentado na mesa, eu vou ficar aguardando, eu vou ficar com um sorriso, ou seja, são estratégias que você tem que fazer, cria uma. Então, cada venda é uma estratégia. Você está saindo para atender um cliente com o seu gerente, ou seja, você marcou uma visita, você marcou um atendimento com o seu gerente lá no escritório do cliente, lá na casa dele, ou aqui no espaço EBM, não interessa. Você tem que, durante 10 minutos, não estamos falando de coisa complexa não, nós estamos falando daquele
aquele bate-papo de combinar as coisas, sentar com o seu gerente e falar, e aí, como é que vai ser? Como é que é o cliente? Me fala dele. Como é que ele é? O seu gerente tem que perguntar isso para você, ou você já fala isso para ele, olha, esse cliente é assim, esse é assado, ele é um cara mais durão, ele é muito comunicativo, ele fala muito, ele não fala de jeito nenhum. Você já prepara o ambiente, eu já conversei com ele disso, isso eu falei, isso eu não falei, então isso você fala, deixa que eu falo. Essa estratégia precisa ser pensada, a gente precisa pensar nisso antes. E quanto mais você pensar nisso antes, mais preparado você vai estar lá. Vamos fazer um corujão hoje à noite. Tá, beleza, vamos fazer um corujão e esse corujão eu vou fazer ele focado em convidar o cliente para visitar a Casa Cor, convidar o cliente para o café da manhã do sábado. Ou seja, já não é só presencial não, mas monta a sua estratégia de como é que você vai abordar esse cliente, como é que você vai conduzir isso e mais, qual é o seu objetivo naquele momento. Ok? Bom, estratégia pronta, cheguei diante do cliente. O que é a primeira coisa que nós precisamos fazer na hora que eu cheguei diante do cliente? Primeira coisa que a gente precisa fazer. Lógico, depois de cumprimentar o cara e se apresentar. Prazer, Alexandre. Você perguntou, eu saber o que eu preciso, qual a sua necessidade. Esse é um café. Vamos lá. A Neuza faz uma pergunta, ou seja, qual que é a sua necessidade? Ou seja, ela já foi direto ao ponto. O que eu posso te ajudar? Fica à vontade. E o que eu posso te ajudar? Pode ser direto ao ponto? Pode ser direto ao ponto. Aí aqui é uma questão de estilo, tá, gente? Negociação, às vezes o que dá certo pra mim, pode não dar certo pra você. Mas tem algumas coisas que no geral dão certo. Uma coisa que no geral ajuda muito na negociação é você fazer um quebra-gelo antes com o seu cliente. Então, às vezes, antes de você ir direto ao ponto, às vezes fazer um quebra-gelo pode ajudar. Não estou dizendo que o que você faz está errado, tá, Neuza? Depende do momento, depende da situação, depende do estilo de cada um. Às vezes o seu jeito de fazer o quebra-gelo é assim, depois você faz o quebra-gelo no segundo momento. Mas o que é esse quebra-gelo? Quem é que já fez curso de técnica de negociação? Então, toda técnica de negociação fala-se do tal do quebra-gelo lá. É preciso fazer o quebra-gelo. O quebra-gelo é algo assim, de novo, não tem receita, mas se está vindo o casal com, sei lá, você viu ele chegando num carrão, faça o quebra-gelo fazendo uma pergunta sobre o carro. Não, mas que bacana seu carro. Se ele está vindo com o filho dele, nossa, seu filho, você tem só esse ou tem mais? Mas que bonito, tal. Ou seja, tem que saber fazer as coisas, porque, né, por isso eu tô falando, não tem receita, mas é importante fazer o quebra-gelo. Quando o casal é bonito, de cara, nossa, aí eu sempre uso a expressão. Gente, que casal lindo que vocês formam aí, né? Não, os meus já são muito, então eu espero isso. É o quebra-gelo. Sempre que o casal é simpático, bonito, eu sempre falo isso. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Quem não gosta de receber um elogio? Então, fazer um elogio para o cliente ajuda demais nessa questão do quebra-gelo, ou seja, elogiar o casal. Lógico, principalmente se está um casal, você não vai, você mulher elogiar o cara, ou você homem elogiar a esposa. Aí ferrou, né? Matou tudo. Ainda pode levar um tapa lá na outra, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, você elogiar o casal, nossa, mas são marido e mulher? Que casal bonito vocês formam. Nossa, mas que filho lindo que você tem. Como são educados seus meninos. Enfim, alguma coisa desse estilo. Mas esse quebra-gelo vai fazer o cliente dar uma desarmada. Ele já vai dar uma relaxada. Às vezes oferecer o café é um quebra-gelo muito interessante. Que a gente tem aqui. O cliente chegou. Ô, se o cliente, antes da gente começar, você não aceita tomar um café comigo? Vamos até ali tomar um café? Então vamos, vai, toma um café. Ali você já tenta ver, se você já conhece o cliente, você já tem um assunto qualquer para conversar com ele. Se você não conhece o cliente, está conhecendo ele a primeira vez, faça um elogio, comente alguma coisa do momento, não sei, tem? De novo, não tem receita. Calor, percebe que o cliente chega da rua já suado, Isso. né? É interessante também você perguntar o que trabalha, né, e tal, até para você fazer. Aí você já entrou na Aí pesquisa. já vai Aí você já entrou na pesquisa. Mas a pesquisa, pessoal, no início. a pesquisa, a gente tem que começar essa pesquisa, isso foi bem colocado, porque a gente tem que começar essa pesquisa como é que eu vou dizer? No clima do quebra-gelo. Sem ficar. Não é o interrogatório, né? Café. Não é o interrogatório. Ô, Alexandre, você está ali tomando café, então você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Aí o cara vai dizer, eu trabalho com soja.
Nossa, como é que está esse mercado de soja? A impressão que eu tenho é que esse mercado é tão assim, Goiás difícil, é conturbado. referência Esse é um mercado que me parece muito promissor. O que o senhor me diz? Vai falar alguma coisa, ele já está passando informação para você. Ou seja, você começar a falar do trabalho dele, do que ele faz e etc. Se o cara chegou aqui, ele estava malhando, você pergunta para ele, o senhor corre há muito tempo, como é que o senhor corre, tarará, participa de maratona, que legal, que maratona o senhor já participou, tarará, fiquei sabendo que tem uma maratona no Chile muito bacana, já vi falar dela. Enfim, conversa ali uns 5, 10 minutos com o cliente, isso tudo vai ajudar a amenizar a situação. Ok? Alguém tem mais alguma dica? Foram boas as dicas. Então, pessoal, o quebra-gelo, ele ajuda demais durante o processo, porque você vai dar uma desarmada ali no cliente e você vai ajudar você a criar um ambiente mais ameno para o início do seu trabalho de pesquisa. E comece o seu trabalho de pesquisa com algo mais ameno, relacionado lá com o trabalho, com o hobby dele, com o lazer dele, com alguma coisa que você viu do momento ali, vai. Ele tem muito filho, essa meninada sua, onde é que estuda? Tarará, aí, os meninos gostam de escola, como é que é? Pois é, eu também enfrento dificuldade com meus meninos na escola e tal. Ou não, meu menino é super caixinha, que bacana.